Bora lá pro tema? O tema de hoje é: como é que você lida com o seu relacionamento? Com a idealização, ou seja, você deseja que tudo seja ideal, ou você lida com a realidade? A realidade é que a vida é dura, né, gente? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar para que o relacionamento dê certo. Então vamos lá para mais uma live que vai falar um pouquinho sobre relacionamento. Então essa live ela vai ficar gravada e aí vocês podem acompanhar depois. Mas é interessante a gente pensar nesse sentido, né, do que é uma idealização e como que ela se forma. Porque, na verdade, a nossa vida... Boa tarde, Ângela, tudo bem? Ana Paula, boa tarde, tudo bem? Porque a nossa vida, ela tem uma formação desde quando a gente vem para a vida e a gente é nessa fase que a gente costuma formar o que é ideal. E por que a gente fala assim? Porque começa nessa fase, na fase da infância, da criança, que se forma essa fase do que é ideal. E às vezes ela, por não ser bem programada, por não ter passado por outros processos, quando a gente chega na vida adulta, aí a gente fica esperando que o relacionamento também seja o ideal, né? A gente não consegue... Boa tarde, Carla, tudo bem? Então, a gente não consegue lidar com, por exemplo, algo que o cônjuge, né, ele não consegue explicar, o amor que a sua mãe e seu pai dava para você, seu cônjuge não consegue expressar, e agora você fica naquele sentimento de falta, e isso é muito complicado. Então vamos tentar explicar aqui como é que se dá essa formação, por que chega lá numa idade que a gente já está no relacionamento, né? Você está bem, de repente você sente uma falta, uma carência, e aí você pensa assim, cara, o culpado é o meu cônjuge, é porque ele não me dá muita atenção. E será que é isso mesmo, né? Será que é? Sheila, tudo bem, Sheila? Seja bem-vinda aí. Será que é isso mesmo? Será que o culpado é o cônjuge que não te dá muita atenção? Ou será que você cresceu num ambiente que foi o ideal para você, você idealizou a sua vida, o que você queria, né? Quantos pais não falam assim, olha, a minha vida ideal é criar meus filhos, e meus filhos conquistar isso, tudo que eu não tive, e poder fazer isso, e planeja, mas só que a gente não consegue conquistar todas essas coisas, mas isso tem a ver com o processo de idealização. Quando é que se forma esse processo, Mário? Esse processo de idealização, né, ele começa lá na nossa infância. Então pare e pense, para quem é mãe aqui, né, vai entender. A criança chora e aí a mãe vai lá e atende, né? Então fica fácil. Camila, boa tarde, tudo bem? A criança chora, a mãe vai lá e atende, vai lá e dá um colinho pro bebê, né? Chacoalha e tal, e aí ele vai, né? Então aí a mãe sai para fazer outra coisa, de repente o bebê chama novamente, né? Chama não, né? Ele chora mesmo, né? Porque não tem a capacidade de falar ainda, mas consegue entender que ali o bebê, ele já está entrando numa fase em que ele está sendo ali atendido a todo momento, né? Boa tarde, que bom, né? Então, aí o bebê está atendido a todo momento, né? Então a mãe está ali presente, né? Então, quando há essa presença da mãe, vai suprindo as necessidades, né, do bebê. E isso precisa acontecer, né? Se não acontecer, também vai ocorrer o inverso lá na frente. Você desejar algo que você não teve. Então isso também acontece aí na primeira infância. Mas vamos pensar nesse exemplo, né? Você aí é mãe, aí seu filho chora, você vai lá e atende ele. E aí ele para de chorar. E aí vai passando o processo, né? Então nesse processo aí que você vai cuidar do filho, ele vai aí, vai passar por fases. E tem um filósofo, né? Na verdade, o pai da psicanálise, né, Freud, ele fala que cada um tem uma fase. E aí é interessante a gente parar e pensar assim, né, na nossa fase de infância,
aonde normalmente... Tudo bem, Netinha? Beleza? Obrigado por ter entrado aí. Então, ó, quando a gente está nessa fase, essa primeira infância, ela vai tipo do zero, né? É lógico que comportamentos ali na gravidez, né? Por exemplo, se a pessoa ela tá grávida e aí ela é muito ansiosa, ou está passando por algum perigo, ou passa por alguma coisa, a criança sente. Mas a partir do momento que a criança nasce, ela sai daquela redoma ali que é o ambiente que era de proteção e ele vem para a vida real. Aí agora na vida real ele precisa ser suprido, porque sozinho não consegue. Então ele precisa chamar atenção. E a atenção é como? No choro. A mãe vai lá e atende e assim vai criando um ambiente ideal. A criança vai crescendo, né? Vai passando por várias etapas, segundo Freud. E o que acontece? Chega uma hora que ele tem que parar ali o papel da mãe. Ah, mas então a mãe não vai poder exercer mais o papel dela? Sabe? É aí que entra o processo de ideal. A mãe, ela é a idealização. A mãe, ela supre as necessidades. Todas as coisas que o filho deseja, que ele quer, e se a mãe é possível dar, ela faz isso, né? E o filho, ele entende que a mãe está ali para fazer isso. E ele entra, né? Ali e ele fica. Agora, o ponto é, quando é que isso vai acabar, Mário? Olá, boa tarde, Daia, boa tarde, Rosimeire, Li, boa tarde. Então, quando é que isso se dá? Até quando? Bem, desde o nascimento, né, que a mãe ali passa a alimentar o bebê. Aí depois tem vários processos, né, mas o que se espera da mãe é dar proteção, né, acolhimento. Então, todas essas fases da criança, se não houver, se faltou alguma coisa, vai ser reproduzido lá na frente. Mas se foi bem suprido ali, então, boa tarde, Elizabeth, tudo bem? Daia, boa tarde, sejam bem-vindas. Se faltou alguma coisa nesse processo ali da criação, a criança vai refletir lá na frente. Mas imagine que a mãe, ela supriu tudo isso, ok, ela passou pela fase da idealização. Tudo que a criança precisava foi atendido pela mãe. Só que agora ela tem que ir para uma outra instância, é a fase do crescimento, isso é assim. Então, a partir dos 7 anos, normalmente nessa idade, de 7, 8, né, alguns um pouquinho mais cedo, mas a partir dessa idade tem que entrar o padrão paterno. E por que tem que entrar? Porque o padrão paterno, ou seja, a figura paterna do pai, vai apresentar para a criança, né, que quando ele está começando ali colocar os raciocínios, ele está começando a se tornar consciente, né? Até agora, como criança, ele só está naquele papel de ser suprido, que tem uma pessoa, né, que é o outro, né, na figura de mãe, que supre as necessidades dele. Então, agora ele precisa ir para a realidade. Quem faz esse papel? É o pai. O pai leva o filho para a realidade. E o que é a realidade, Mário? Bem, a realidade é que dentro do mundo em que nós vivemos, se você colocar a mão no fogo, né, você vai se ferir. Se você, digamos assim, já é adulto, se você não pagar suas contas, seu nome vai lá para o Serasa. Boa tarde, Paloma, tudo bem? Então, seu nome vai lá para o Serasa. Então, o pai, ele tem esse papel de levar o filho para a realidade, né? Não é só aquilo ali suprir as necessidades e fazer com que conduzir o filho até que ele seja autossuficiente. Para que isso, Mário? Para que serve isso? Porque pensa assim, olha, você já viu, pode ser que você já viu, um jovem, né? Às vezes ele está ali ainda na fase que ele está no ideal. Por quê? Porque ele não passou por essa segunda etapa da realidade. E às vezes ele está lá 18, 20 anos, mas ainda ele é dependente da mãe, né? E a figura paterna não se apresenta, ou nunca se apresentou. Mas quando a gente fala de figura paterna e levar para a realidade, mas e quem não tem pai? Como é que isso acontece, Mário? Mas pare e pense, olha, se a mãe ela é o ideal, e se ela entender isso, ela vai entender também que
Se não tem uma figura, um homem ali do lado para orientar o filho, é ela que vai ter que fazer esse papel. Só que é muito difícil para as mães fazer isso, de uma hora sair de acolhimento e né, dar o que deseja para os filhos e tal, para agora começar a falar assim, ó, não, né? É assim, né? Porque ele trouxe até aqui, e é por isso que muitas vezes a criança ela vai crescendo, né, na idealização, porque a própria mãe ali não fez o papel de apresentar a realidade. O que é a realidade? Cara, você acordar cedo, 6 horas da manhã e trabalhar. É você poder pagar suas contas, é você poder assumir as suas dívidas. Isso é a realidade da vida. Mas, Mário, o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo a ver. Não só com relacionamento entre marido e esposa, entre namorados, mas isso tem a ver com os nossos relacionamentos com pessoas. Então, às vezes, a gente ainda está, mesmo adulto, preso no ideal. Ou seja, aí a gente diz que ele está preso na esfera da mãe. Por quê? Porque ele não passou pela segunda esfera paterna, que é a realidade. Olá, Drica, boa tarde, seja bem-vinda. Ele não passou por essa esfera da realidade, né? De mostrar para ele, alguém ensinar, olha, a sua responsabilidade é essa, você precisa acordar cedo sozinho, você precisa ir para a escola, você não precisa mais que alguém fique chamando a sua atenção para você fazer a lição de casa, você não precisa mais falar que você tem que fazer tal coisa que ficou estabelecido, né? Então isso é o papel paterno, de estabelecer regras, leis e mostrar para ele a realidade da vida, que na falta do pai pode sim ser suprido por uma mãe, mas, no entanto, a figura paterna sempre, se ele não existiu ali, sempre vai haver uma dor emocional, uma falta dessa figura paterna masculina. Mas isso não quer dizer que as mães não consigam levar a realidade para os filhos. Mas conseguiram entender? A base a primeira infância ali, que desde o nascimento até os 7 anos, digamos assim, é o ideal. A mãe está ali suprindo as necessidades, então a criança está ali só, né? Mas só que a consciência dela ainda não está bem formada, mas as informações já entraram. E aí essas informações muitas vezes ficam no inconsciente. E é por isso que ela chega na idade adulta, ela não sabe o porquê que ela age daquela maneira. Por quê? Porque ficou preso lá no inconsciente. E se está inconsciente, logicamente, a pessoa não consegue entender, né? Por que isso acontece. Rafa, boa tarde, tudo bem? Então, ó, imagina assim, a pessoa ela ficou presa ali na esfera materna porque não houve a realidade, e agora ele chega no relacionamento. Ele vai ter um relacionamento. O que você acha que vai acontecer? Você acha que essa pessoa ela vai, digamos assim, aceitar a realidade? Não. Ela vai achar problemas no casamento. Por quê? Porque a minha mãe ou meu pai me tratava dessa forma. Agora o meu marido, ele não dá o que eu quero, né? E aí, muitas vezes, é que há digamos assim, esse conflito. E esse conflito, na maioria das vezes, é pela nossa formação, como nós fomos formados, né? Então, às vezes, o marido fica preso na esfera materna. E aí, ele não consegue sair dessa esfera, por mais que ele esteja casado. Aí, por exemplo, vamos citar alguns exemplos. A pessoa, ela se endivida, e aí ela liga para a mãe. Mãe, tem como você me dar uma ajuda? Você me empresta o dinheiro? E aí a pessoa, né, a mãe que é a idealizadora do filho, a mãe que é idealizadora, deixa eu ver aqui, ó, só os comentários, depois eu dou prosseguimento. No meu caso, a presença masculina foi mais forte na primeira infância. Isso me tornou um pouco perfeccionista. Sim, ó, na nossa primeira infância, a gente recebe essa influência. Lógico que à medida que a gente vai avançando, e tendo o padrão paterno ali,
Imagina que a gente vai, já é como se houvesse quem está fazendo a figura ali é o pai, mas ele está levando o padrão paterno, né? Então ele vai ensinar responsabilidade, você fazer as coisas da forma correta e assim por diante. E isso pode acontecer. Por isso que a mulher na sua adolescência é mais madura, devido à mãe cobrar responsabilidades dentro de casa. Bem, depende qual a situação que a gente está falando, né, Valon? Normalmente, a mãe, ela vai haver uma cobrança dentro de casa, mas quando a mãe, ela entende o processo, que o filho, ele precisa ser... Eu falei aqui, opa, o celular tocando. É por isso que eu falei aqui que isso não acontece em todas as famílias. Mari, boa tarde. Marlene, boa tarde. Sejam bem-vindas aí. Então, assim, por que a gente está falando aqui sobre... por isso que, às vezes, a menina, ela cria mais responsabilidade. Então, se a mãe, ela entendeu esse ponto aí, que ela tem que levar o filho para a realidade, isso vai acontecer, né? Ela vai criar essa responsabilidade. Mas você vai notar que muitas vezes, a maioria das vezes, quando uma pessoa chega na idade adulta, e aí você olha e fala assim, cara, tem um comportamento de criança, meu. Parece criança. Você já usou essa expressão? Não sei se... Boa tarde, Rosi. Boa tarde, tudo bem? E aí você fala assim, cara, meu marido tem comportamento de criança. Por quê? Porque ele toma atitudes que... Brincadeira. E aí recorre à mãe, às vezes querendo dinheiro e então tá presa na esfera materna. Só que lembra, a esfera materna é a idealização, que é tudo ideal. Então se ele está no relacionamento e o cônjuge dele não supre para ele a idealização, vai dar ruim. Por quê? Ele tem que sair dessa esfera. Ele tem que sair, criar responsabilidades. E é lógico que você não vai acontecer isso de uma hora para outra. Ele tem que ir para a realidade para entender, por exemplo, que as mulheres precisam, elas são sim mais sentimentais. É mais frágil? Não, mas só que, entenda, homem normalmente é mais racional, mas as mulheres têm mais sentimentos que os homens. Não estou dizendo aqui que os homens não têm, mas se a gente for pegar uma média. Mas a ideia é que o homem, ele precisa olhar e entender. Se ele está vivendo a realidade, ele vai olhar para a esposa, ele vai entender, ele vai pensar assim, peraí, a minha esposa, ela funciona desse jeito. E aí, ele vai sair do padrão dele de ideal para ele. E isso é quando você recebe o papel paterno. Mas e se eu não recebi? Não entendi o que é realidade? Essa construção, ela pode ser feita. Né? A pessoa entender o que é realidade, entender que a vida não é só o eu, né? O meu desejo, o que eu quero, e isso é estar preso na esfera materna. E aí pode ser também que a mulher fique preso nessa esfera materna e não se entregue totalmente para o marido, porque a minha mãe, ela sempre me tratou assim, porque a minha mãe, né? Porque minha mãe, então assim, entenda que até nessas repetições de frase, quer dizer que você já está fazendo uma comparação. Meu pai era isso, meu pai é aquilo. Então, essas comparações dentro do relacionamento, cara, não dá bom. Não dá bom, não. Então, é por isso que a gente precisa entender. Olha, dentro do meu relacionamento, eu estou vivendo o ideal, a realidade, estou querendo só o ideal, né? Quero que tudo seja mil maravilha. Olha, tudo tem que dar tudo certinho, né? Gente, aí a gente vai ter que entrar numa outra esfera que é felicidade e bem-estar. E aonde há bem-estar, há desprazer. E aonde há desprazer, né? Então, entenda que é bem profundo isso. A gente precisa, então, entender aos poucos como que funciona a nossa mente. São padrões que estão pré-estabelecidos lá no nosso inconsciente, que vem lá da nossa primeira infância. Se for bem feita e se for passado o bastão, né, a pessoa vai encarar a realidade, ela vai para a vida adulta, né, e não vai ter neuras, não vai ter mimimi, não vai procurar mãe, não vai se justificar. Se você
seu marido, você mesmo, né? Fica se justificando. Ah, mas na minha infância foi tão... Ah, mas eu não tive isso, eu não tive aquilo. Peraí, então você não aprendeu a lidar com a realidade, porque a realidade é que a gente não está no controle dos eventos, mas a gente está no controle da nossa vida para fazer com que dê certo o nosso relacionamento. E aí, se a minha esposa ela tá chateada, o que custa eu lá abraçar ela e falar para ela: o que você tem, meu bem, né? E lembra, olha, a gente pode ser que o seu marido ele não seja assim, mas ele vai estar fazendo uma outra coisa, como nós falamos na última live. O marido, às vezes, ele está fazendo alguma coisa para mostrar para você que te ama, só que atos de serviço, prestação de serviço, né, por assim dizer. Vai lá, lava a louça, lava o banheiro, tal, deixa a casa limpa. Tudo bem, ok. E ele sente assim como que ele estivesse mostrando que te ama. Mas o que você deseja mesmo é um abraço, é um acolhimento, né? E aí você precisa falar, precisa ter essa... Haja paciência, né, pai? Haja paciência para entender esses homens, até a gente mesmo, né? A gente fala aqui, mas é bem legal a gente estudar essa área e poder se entender. E poder entender que a idealização, ela não é algo alcançável. Ela só é alcançável ali na primeira infância. Consegue entender que aqui na vida real, você vai ter sentimentos negativos, você vai passar, vai ter fases. Se você vai ser mãe, você vai passar pelo menos por 9 meses de ansiedade aí, tá tudo bem. Agora, a ideia é que você possa ter aí durante esse período, um período mais tranquilo possível, de acolhimento, segurança, né? Para quê? Para que a criança ela sinta isso da parte da mãe, né? Agora, quando vir ao mundo, a mãe ela vai fazer ali. Só que lembra, mães e as mulheres que vão assistir essa live, depois vocês podem encaminhar, né? Lembra, a mãe tem até certo, né, de cuidar, de proteger, de dar o necessário e tal. Ah, eu vou dar o que eu não queria. Mas chega uma hora, o filho ou a filha precisa entrar na realidade da vida. Ele precisa sentir o que é responsabilidade, ele precisa entender isso. E esse é um papel paterno, mas muitas vezes não vai existir esse homem, né, para fazer isso. Então, se você é mãe, você leva o seu filho ali fazendo a idealização dele, mas chega um momento, troca o chip. E aí leva o seu filho para a realidade, para que ele possa entender como que o mundo funciona. E é nessa época que começa a funcionar ali o consciente dele, do agora, o que eu estou fazendo agora, o que eu gosto, o que eu não gosto, e assim por diante. E as estruturas dele mentais, ele vai ser elaborado ali e vai viver o presente. Mas só que dentro da gente tem o nosso processo interno, que já foi criado, estabelecido lá no passado. É por isso que a criança precisa passar por esses processos, né? Tanto o processo do cuidados maternos, quanto de exigir que o filho ele passe por essa realidade, processo de realidade, senão ele vai viver num mundo ilusório, né? Onde ele vai buscar satisfação e nunca vai ser atendido. Porque pense assim, ó, se há um desejo a ser realizado e você o realizou, parou por ali? Não, vai haver um descontentamento por N coisas, N motivos. Então você vai buscar um outro sonho e você vai atrás daquele sonho, em busca de satisfação. Então, isso é viver, né? Agora, vale e pensa, se você não passou pela realidade, você fica na dependência de outros. Sim. No seu casamento, por exemplo, você não vai expressar sentimentos pela pessoa. Por quê? Porque você já foi, né, você está naquele processo preso lá na esfera materna. Então é por isso que é importante, né, será que a gente está vendo a realidade? Né? E a gente tem que vir para o mundo real. E o mundo real é isso, olha, a gente vai enfrentar problemas e está tudo bem.
Vai ter dias bons, vai ter dias que você não vai estar bem, vai estar tudo bem. É normal, a gente é ser humano, né? Agora, o importante é a gente saber cuidar de si mesmo, né? Saber se entender. Por isso, compartilha essa live aqui. Às vezes tem algumas pessoas que vivem uma eterna criança, sabe? Mas não é uma eterna criança com espírito de criança, né? Porque tem pessoas que são assim, ele é bem extrovertido, bem legal, tal, mas ele tem responsabilidade. Na hora ali do vamos ver, ele, né, paga as contas, tal, tudo certinho, mas ele tem aquele espírito brincalão. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando... E aí, Lê, beleza? Tá bom? Tá, tudo bem? Tony? Então, ó, a gente está falando aqui de simplesmente a gente poder lidar com a realidade. É isso, lide com a realidade, né? A gente sabe que às vezes nem sempre isso aconteceu, e com algumas pessoas que estão assistindo essa live não aconteceu isso, mas agora a gente já é adulto, e a gente consegue entender que as coisas não funcionam totalmente do jeito que a gente quer. Então a gente tem que passar de fase. Essa disfunção aí seria a síndrome de Peter Pan. É isso aí. Basicamente é isso, né? Numa linguagem aí que as pessoas da nossa idade têm, é a síndrome do Peter Pan, que é aquele mundo lá, né? Mas então, a gente adulto que não cumpre as responsabilidades vive fugindo. Ele vive fugindo. Agora, precisa entender, né? Por que tem esse processo de fuga? Né? Da onde é que vem esse processo de fuga? Está fugindo do quê? Né? Como que foi a infância? Ou será que é um acontecimento ali? Normalmente, quando ele não está cumprindo as responsabilidades dele como adulto, é uma série de coisas, né? Mas normalmente assim, se ele está se esforçando, indo atrás de emprego, está indo correndo atrás, né? Você percebe na disposição da pessoa. Agora, se a pessoa ela realmente ali fica naquela vibe ali de ficar se escorando no outro, aí ele realmente está preso ali ainda. Então precisa haver um acompanhamento, que a pessoa precisa de ajuda, precisa entender. Para ela deslanchar, senão ela vai ficar empacada ali, ó, e ela não vai também no casamento demonstrar ali as suas emoções, sentimentos, né? Tá certo? Então lembra, olha, mas Mário, então eu não vou criar meu filho né, dando amor, carinho, não precisa, mas é necessário também apresentar a realidade da vida para ele. Tá certo? Então essa daqui foi a live falando sobre real, né, e idealização, ideal. Todos nós gostaríamos de viver o ideal, mas a vida não é assim. Então a gente precisa ir para a realidade da vida, tá certo? E aí, se a gente conseguir entender isso, a gente vai poder conseguir entender um pouquinho o cônjuge também. A gente vai poder entender que tem dia que ele não vai estar bem. A gente vai entender que quando a gente não estiver bem, a gente vai olhar pra gente e vai falar assim, não, tá tudo bem, é normal a gente não ficar bem. Então a gente vai se cuidar. Tá certo? Então, gostou da live? Deixa aí, né? E compartilha a live aí com o pessoal. Ela vai ficar gravada hoje e vai ficar até amanhã. Na quarta-feira tem uma outra live. E aí, amanhã eu vou fazer uma enquete para saber o que vocês gostariam de conversar em questão de relacionamento, tá certo? Beleza? Então ficamos por aqui. Tenham uma boa tarde. E, a live. De nada, Mari. Obrigado, Paloma. A live que eu gravei na sexta-feira, ela foi lá pro YouTube. Então, se você procurar lá, Mário Konik, então ela está disponível lá no YouTube. Então, eu tiro daqui do Insta, né, e coloco lá no YouTube. E aí, se você fala assim, eu gostei daquela última live, então essa daqui vai ficar gravada aqui, 24 horas, né? E aí, depois a gente tira e joga pro YouTube, beleza? Então, a gente tem um canal também lá no YouTube, para ir passando para mais pessoas, né? Tem algumas que não têm acesso ao Instagram e tal, ok? Então ficamos por aqui, muito obrigado e compartilha aí essa live aí com o pessoal.